Armemo-nos completamente com a ideia revolucionária do grande camarada Kim Jong-un. A grande ideia revolucionária do camarada Kim Jong-un, alicerçada na teoria ideológica do Juche, cuja legitimidade e força foram comprovadas em todo o percurso da Revolução Coreana, apresenta a primazia da ideologia como princípio revolucionário que deve ser mantido de forma consequente na revolução e na construção. O estimado camarada Kim Jong-un disse: pela ideologia, preserva-se a linha vital da revolução, e pela força da ideologia, a revolução avança. A primazia da ideologia é o princípio revolucionário que determina empunhar a ideologia como a arma suprema na revolução e na construção, e resolver todos os problemas pelo método de dar primazia à ideologia, de transformar ideologicamente e de mobilizar a força ideológica e espiritual das massas populares. Manter o princípio da primazia da ideologia é a condição prévia para a existência, o fortalecimento e o desenvolvimento do Partido Socialista no poder, e a garantia fundamental para a realização da liderança política sobre a revolução e a construção. Para um partido socialista no poder que assume a responsabilidade pelo destino do povo e conduz a revolução, a única arma é a ideologia. Sem ideologia, um partido revolucionário não pode nascer nem existir, e não há trabalho partidista nem luta revolucionária que prescindam do trabalho ideológico. A ideologia é a arma mais poderosa da revolução e da construção. A história da luta ideológica do nosso partido, que empunhou a ideologia como a única arma e com uma poderosa ofensiva ideológica, transformou em grandes ascensos inúmeras provas decisivas que determinaram a vitória ou a derrota, o avanço ou o recuo da revolução, inscrevendo mais de 80 anos de história no poder como vitórias e glórias, comprova isso. Manter o princípio da primazia da ideologia é uma exigência da prática revolucionária da nova época. Hoje, a nossa revolução ingressou numa nova etapa em que, abrindo caminhos nunca antes trilhados, avança por conta própria para concluir a grande obra de tornar o país rico e o exército forte. Ao mesmo tempo, ocorre a substituição de gerações nas fileiras revolucionárias, e o estado de consciência das pessoas e o ambiente social também se transformaram profundamente. Enquanto a primazia das massas populares se converte em estilo partidista e estilo estatal, e se abre a era da primazia do nosso Estado, elevando-se a lealdade, o orgulho e o fervor patriótico do povo, surgem também uma série de fenômenos negativos. As manobras de infiltração ideológica e cultural das forças hostis são levadas a cabo de forma mais astuta e feroz do que nunca. Para conter a ofensiva ideológica reacionária das forças hostis, consolidar firmemente as posições revolucionária e de classe e impulsionar vigorosamente a revolução e a construção com a força da ideologia, é necessário manter de forma consequente o princípio da primazia da ideologia. O que é importante, acima de tudo, na manutenção desse princípio, é sustentar firmemente na revolução e na construção o princípio de dar primazia à ideologia. A força motriz do avanço da revolução não são fatores objetivos, nem fatores materiais e econômicos, mas fatores subjetivos, a força ideológica e espiritual das massas populares. A maneira como os fatores objetivos e materiais e econômicos se preparam e atuam depende de que ideologia as pessoas possuem e de como atuam.
Se ficarmos presos a fatores objetivos e nos escudarmos em fatores materiais e econômicos, não se pode pensar no papel ativo e protagonista do sujeito, e acaba-se chegando à conclusão de que enquanto fatores externos desfavoráveis não forem eliminados, não se pode fazer a revolução nem a construção. Ficar sentado esperando que todas as condições amadureçam, ou considerar que, uma vez assegurados os fatores materiais e econômicos, a consciência ideológica das pessoas mudará automaticamente, equivale a não querer fazer a revolução. O Partido Socialista no poder e o Estado devem ver e tratar todos os problemas que surgem na revolução e na construção sob o prisma da primazia da ideologia, atribuindo significado decisivo aos fatores ideológicos e resolvê-los a partir do princípio de colocar o trabalho ideológico e o trabalho político à frente de todas as atividades. Para manter o princípio da primazia da ideologia, é preciso, antes de tudo, colocar à frente o trabalho ideológico e o trabalho político, combinando-os corretamente com o trabalho administrativo prático e o trabalho técnico-econômico. Além disso, é necessário rejeitar o economicismo, a primazia material e o esteticismo, e analisar, avaliar e resolver todos os problemas com base no princípio da primazia da ideologia e da precedência do trabalho ideológico. Ao manter o princípio da primazia da ideologia, é importante, em seguida, assumir como tarefa nuclear do Partido Socialista no poder e do Estado o trabalho de transformação ideológica. O trabalho de transformação ideológica é, em essência, um trabalho de educação ideológica destinado a formar todos os membros da sociedade como verdadeiros revolucionários comunistas. Ou seja, é um trabalho de educação ideológica que conduz todos os membros da sociedade a superar o individualismo e o egoísmo e a adquirir o porte ideológico e espiritual de um ser humano comunista. O trabalho de transformação ideológica e de educação ideológica é uma profunda revolução no campo ideológico destinada a liquidar definitivamente, no domínio da consciência ideológica das pessoas, os resquícios de ideias velhas e reacionárias, incluindo as ideias capitalistas, e a armar todos os membros da sociedade com a ideologia comunista, sendo a forma básica da luta de classes desenvolvida na sociedade socialista. Em conformidade com as exigências da prática revolucionária em que ocorre a substituição de gerações nas fileiras revolucionárias, o estado de consciência das pessoas e o ambiente social também se transformaram profundamente. O Partido Socialista no poder e o Estado devem assumir como tarefa central o trabalho de transformação ideológica e de educação ideológica para formar todos os membros da sociedade como seres humanos comunistas. No período atual, uma tarefa importante do trabalho de educação ideológica do nosso partido é, antes de tudo, unificar todo o partido e toda a sociedade com a ideia revolucionária do Comitê Central do Partido. A outra é reforçar o trabalho educativo para consolidar firmemente todo o povo em torno do partido e prepará-lo solidamente como forte em convicção e vontade. Ao manter o princípio da primazia da ideologia, é importante, em seguida, resolver todos os problemas que se colocam na revolução e na construção pelo método de mobilizar a ideologia das pessoas. Mobilizar a ideologia significa desenvolver de forma ofensiva o trabalho de propaganda e agitação, levando as massas a engajarem-se de maneira consciente e ativa na luta pela implementação da ideia do partido e na defesa das políticas do partido, manifestando em alto grau o fervor revolucionário e a criatividade. A melhor estratégia para impulsionar a construção socialista está em desencadear plenamente a força ideológica e espiritual das massas populares, o sujeito do desenvolvimento social.
O povo que desperta para o seu senso de missão histórica e se eleva ideológica e espiritualmente, não se deixa abalar pela conjuntura e não se rende diante de nenhuma dificuldade. O Partido Socialista no poder e o Estado devem assumir o trabalho de propaganda e agitação como tarefa central, aprimorá-lo e reforçá-lo continuamente, e resolver todos os problemas que surgem na revolução e na construção, mobilizando a força espiritual e a criatividade das massas. No período atual, um problema importante no aprimoramento e fortalecimento do trabalho de propaganda e agitação é, antes de tudo, inovar continuamente as formas e os métodos. É preciso prevenir rigorosamente a tendência de apenas preencher números e quantidades no trabalho de propaganda e agitação e conduzir cada ação de forma viva e convincente, com base na lógica e na realidade, tratando de questões urgentes que as massas desejam conhecer, de forma que as pessoas possam sentir. É preciso prevenir rigorosamente a tendência de apenas preencher números e quantidades no trabalho de propaganda e agitação, e conduzir cada ação de modo vívido e convincente, com base na lógica e na realidade, tratando das questões urgentes que as massas desejam conhecer, de forma que as pessoas possam sentir empatia e confiar, elevando ao máximo o poder de penetração e de influência ideológica e a eficácia do trabalho ideológico. Além disso, é necessário desenvolver ao máximo o poder das forças e dos meios de propaganda e agitação. O princípio revolucionário da primazia da ideologia, que determina resolver todos os problemas que se colocam na revolução e na construção pelo método de dar primazia à ideologia, de transformar ideologicamente e de mobilizar a ideologia, proclamado pela grande ideia revolucionária do camarada Kim Jong-un, continuará demonstrando com vigor, hoje, amanhã e para sempre, a sua legitimidade e o seu poder invencível como filosofia revolucionária e princípio revolucionário do nosso partido. Rodong Sin Moon.